E aí, pessoa? Hoje Heroes Reborn estreia na TV brasileira. Você vai começar agora ou já começou? Heroes Reborn está no capítulo 6 na TV gringa, mas só hoje que vai estrear aqui no Brasil. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, um inscrito do canal comentou no vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre os pilotos da Fall Season, me perguntou na verdade se ele podia assistir Heroes Reborn sem ter assistido as temporadas de Heroes, a série original. Foi o Johnny Michael que perguntou. A minha primeira reação foi responder que tudo bem, que não tinha problema nenhum. Porque afinal de contas a série ela apresenta personagens novos, vilões novos e uma trama que não tem nada a ver, teoricamente, com o Heroes original. Mas depois eu comecei a pensar um pouco e eu percebi que quem não assistiu Heroes e vai começar a assistir Heroes Reborn agora, vai ficar perdido em algumas coisas. A questão é que são coisas que não são muito importantes, mas quem não assistiu Heroes não sabe que essas coisas não são tão importantes assim. Então ia dar aquele negócio, a gente tipo, pô, do que eles estão falando? Isso é importante? Isso não é importante? Não, não é. Basicamente você pode assistir tranquilamente Heroes Reborn sem ter assistido Heroes e você vai poder acompanhar a história de boas. Mas para que você não fique com aquela sensação de que você perdeu alguma coisa, eu fiz uma relação de algumas coisas importantes que já apareceram nos 6 primeiros episódios de Heroes e que é interessante a pessoa que não assistiu ainda saber para ter em mente na hora que vê essa referência no Heroes Reborn. Então é disso que esse vídeo trata. Algumas dicas pequenas sobre fatos interessantes de Heroes que é legal você saber para assistir Heroes Reborn. A história de Heroes trata de uma evolução dos seres humanos. Como existiam os australopitecos, o homem das cavernas, depois a humanidade veio evoluindo até chegar no Homo sapiens, que é o que a gente é agora, existe uma possibilidade de que o ser humano continue evoluindo e se torne uma outra coisa no futuro. Heroes trata dessa evolução do ser humano. Então, alguns indivíduos ao redor do mundo começam a nascer espontaneamente, sem nenhuma interferência externa, com mudanças genéticas que os tornam diferentes dos Homo sapiens normais. É mais ou menos como se fosse um Homo superior, se é que você me entende. Sim, Heroes é muito parecido com X-Men. Só que numa pegada totalmente diferente. O X-Men, eu diria que o X-Men é uma série de heróis, é uma história de heróis, é um quadrinho de heróis. Heroes é mais um drama sobre preconceitos, sobre medo das pessoas em relação ao novo, em relação ao diferente. Bom, a primeira questão importante é saber quem que é o Noah Bennett. O Noah Bennett é um dos principais personagens da saga de Heroes. Ele apareceu logo no primeiro episódio da série e durante todas as 4 temporadas de Heroes, 4 ou 5, não me lembro bem, ele teve um papel importante a desempenhar. Noah Bennett era importante por 2 fatos. Porque ele era a cara de uma organização chamada Primatech e porque ele era o pai da Claire, a líder de torcida. O personagem do Noah era um personagem bem interessante, porque ao mesmo tempo ele era o principal vilão da história, mas ele era o pai de uma das principais personagens, que também é uma evoluída, que era uma menina com poderes. Então ele, ao mesmo tempo que ele caçava evoluídos, ele tentava proteger a filha dele. Eu vou explicar. Então esses indivíduos começam a aparecer ao redor do mundo com habilidades excepcionais, eles podem voar, eles têm super força, eles podem fazer coisas incríveis e algumas pessoas começam a se preocupar com o poder que essas pessoas teriam se elas se voltassem contra a humanidade, alguma coisa desse tipo. E aí a Primatech vem como uma organização secreta responsável por localizar essas pessoas, catalogar essas pessoas e eventualmente prender essas pessoas para que elas não causem nenhum mal à sociedade. O Noah Bennett, ele é digamos que seja um tenente, um capitão, sei lá, mas enfim, ele é na história, ele é o cara mais importante da Primatech que a gente vê atuando. A Primatech ela tem uma política na hora de ir a campo. Avião. A Primatech ela tem uma política na hora de ir a campo para capturar os evoluídos. A política é a seguinte: para cada humano, um evoluído. Então normalmente são 2 agentes que vão ao campo, sendo que um não tem poderes e o outro tem algum poder, um traidor da raça que ajuda os seres humanos a capturar os evoluídos. O parceiro do Noah nas missões é um negão que ele tem um nome, mas a gente nunca, acho que algumas vezes só aparece o nome dele, mas na série inteira ele é chamado de O Haitiano. É um personagem, um evoluído que tem poderes e o poder dele é de apagar a memória das pessoas. Então é isso aí. O Noah Bennett é um gerente da Primatech, a Primatech é uma organização secreta que caça evoluídos e o Haitiano é um evoluído traidor que ajuda a Primatech e o Noah a capturar os evoluídos. O outro ponto importante em relação ao Noah Bennett, ele é pai da Claire Bennett.
A Claire Bennett é a líder de torcida. E por que isso é importante, uma líder de torcida? A Claire é uma evoluída que ela tem um poder de regeneração, mais ou menos como um Wolverine. Então ela é imortal, ela não morre, ela pode quebrar uma perna, ela pode queimar o corpo inteiro, mas ela não sente dor e o corpo dela se regenera muito rápido. Ela só não tem um esqueleto de adamantio e garras de adamantio. Veja bem, para fazer esse vídeo eu não assisti novamente todas as temporadas de Heroes, então tem algumas coisas que eu não me lembro mais. Me parece que tem um episódio em que o poder da Claire é importante, porque existe um personagem que rouba os poderes dos evoluídos e ele depende do poder de regeneração para fazer um determinado negócio lá, que não me lembro muito bem o que é, mas enfim. A líder de torcida, principalmente nas primeiras temporadas, ela é muito mencionada. É praticamente o mote da série é dizer: salve a líder de torcida, salve o mundo. E ela é uma personagem que de fato também ela segue todas as temporadas de Heroes, sendo importante em todas as temporadas. E na última cena do último episódio da última temporada de Heroes, ela faz um negócio que é totalmente importante e fundamental para que Heroes Reborn aconteça da forma que ele aconteceu. Mas essa última cena eu só vou comentar no final do vídeo, que é o ponto onde a gente vai parar para começar a assistir Heroes Reborn, beleza? Bom, agora você já entendeu o núcleo da família Bennett. Noah Bennett, Claire Bennett e o Haitiano e Primatech. Digamos que a Primatech tenha a sua antítese, tenha um personagem que faz a função contrária da Primatech. A Primatech ela quer acabar ou pelo menos controlar os evoluídos. Existe um personagem na série chamado Mohinder Suresh, é um indiano, que é um cientista, um médico geneticista, que ele é filho de um outro médico geneticista muito famoso, muito importante, muito inteligente, que identificou, foi uma das primeiras pessoas talvez a identificar os evoluídos e começar a estudar o que estava acontecendo ali nesse genoma. O Mohinder também é um evoluído, depois ele descobre que ele tem poderes, ele tem super força. Mas a principal característica dele como personagem, que faz as coisas acontecerem, é a curiosidade que ele tem e a vontade que ele tem de ajudar a todos os evoluídos e fazer com que essa questão não seja uma guerra, não se torne uma guerra, que os seres humanos normais com os evoluídos possam conviver harmonicamente. Esse é o objetivo do Mohinder Suresh. Bom, eu disse no começo que Heroes não era uma série de heróis, não é uma história de heróis. Existe um personagem, na verdade, na história que não concorda muito com essa tese, que é o personagem Hiro, não Hero de herói, Hiro, H-I-R-O, que é um japonês muito engraçado, muito maluquinho no começo da história, depois ele vira fodão, que é um cara que gosta muito de histórias em quadrinhos, gosta muito de desenho animado e de coisa de heróis, e ele enxerga tudo isso como uma super história de heróis. Ele se vê como herói, porque evidentemente ele é um evoluído também, ele tem poderes, e ele é um dos personagens também mais importantes de toda a saga, porque ele tem um poder daqueles bem complicados. Ele é um cara que dobra o contínuo espaço-tempo, segundo palavras dele mesmo. Então ele pode viajar de um lugar para o outro do planeta só com o poder dele, ele se teletransporta, e ele pode viajar também no tempo, ir para o passado e para o futuro, e eventualmente parar o tempo onde ele está. Digamos que o Hiro seja o personagem mais motivado de toda a série. É o cara que sempre tem uma energia inesgotável, que sempre quer resolver as coisas. Bom, mas enfim, a coisa mais importante a saber sobre o Hiro, para assistir Heroes Reborn, é que o Heroes, na evolução do personagem, ele acaba indo para o passado e ele volta para o Japão lá no século, sei lá, 15, 10, não sei. Enfim, ele volta para o período medieval do Japão e ele encontra um cara que é o fabricante de espadas mais famoso da história do Japão, e ele consegue uma espada e ele faz um treinamento samurai lá na antiguidade. Então ele tem uma katana que ele coloca que tem uma identificação lá, um desenho que é bem característico, que mostra que é a katana do Hiro. Você vai ver por que isso é importante logo no começo, logo no primeiro episódio de Heroes, você vai ver por que essa questão é importante. Guarda, estou te falando, a katana do Hiro. Existe um outro personagem de Heroes que vai aparecer em Heroes Reborn, que pelo menos até a sexta temporada eu não me lembro de ter visto. E eu acabo de esquecer o nome do cara. Como eu estou com um pouco tempo
Como eu estou com pouco tempo para gravar agora, então eu não vou ir buscar o nome desse cara. Eu vou colocar aqui na tela, na edição, o nome desse personagem. Mas ele é um personagem também que não era dos mais fundamentais, mas era um personagem bastante presente na série, que ele tinha um poder também relacionado a... Ele podia influenciar pessoas, o pensamento das pessoas com o próprio pensamento. Ele é uma espécie de telepata. Ele pode ouvir o que as outras pessoas estão pensando, ele pode imputar pensamentos na cabeça do outro. Ele é uma espécie de professor Xavier que anda e que não é careca. Esse personagem ele aparece no trailer da série e eu não sei ainda qual que vai ser a participação dele, se vai ser grande ou se vai ser pequena, mas com certeza ele aparece na série, já que estava no trailer, né? Então ele tem que aparecer na série. A história desse personagem é o seguinte: ele era um policial. Na verdade, ele não era nem um policial, ele trabalhava na polícia, ele queria ser policial, mas ele não conseguia passar na prova lá para ser detetive, e ele acaba sendo importante para os evoluídos, para a história. Esse personagem é um personagem bastante dividido, porque ele tinha objetivos muito claros na vida. Ele teve uma filha, ele queria ter uma vida pacata, ele queria ser um policial, ter a vida dele ali com a esposa, com a filha e tudo mais. Só que daí a história fica chamando ele para a aventura dos evoluídos, da aventura da história de Heroes. Um outro personagem que já apareceu ali, não exatamente o personagem, mas já apareceu uma evidência sobre o personagem na história. Não sei até que ponto que isso vai ser interessante, mas eu já vou explicar o que acontece, para que caso seja importante vocês já fiquem sabendo. É um cara chamado Isaac Mendes. O Isaac Mendes é um personagem que morre logo no começo da saga de Heroes, no primeiro ou na segunda temporada, não me lembro bem. E ele tinha um poder que era o seguinte: ele era capaz de prever o futuro. Então ele tinha alguns momentos de crise em que ele entrava numa espécie de transe e ele desenhava ou pintava coisas que iam acontecendo, que ainda não tinham acontecido. Por que isso é importante? Porque o Isaac Mendes ele produzia um HQ, uma revistinha chamada Ninth Wonders. E essa revistinha já apareceu várias vezes, pelo menos umas 3 vezes em Heroes Reborn. Presta atenção que você vai ver ali, às vezes quando passa numa estante ali, você vai ver que tem uma revistinha virada na estante, tá lá, Ninth Wonders. Aí tem um outro personagem que ele tá numa estrada, aí ele tá no carro, daí quando a câmera dá um foco no banco de trás do carro, tá lá a revistinha, Ninth Wonders. Eu não sei se a referência vai ficar só nisso, da revistinha aparecer, ou se esse fato o Isaac Mendes de alguma forma vai ser importante para esse desenvolvimento da história. De repente ele deixou lá atrás algum desenho, alguma edição perdida da revistinha que conta alguma coisa que vai acontecer, ou de repente até ele mesmo pode reaparecer, lembrando que existe um personagem na série que viaja no tempo, que é o Hiro, então tudo pode acontecer. Bom, essa foi a última referência de Heroes, pelo menos até o 6º episódio, e então agora vou falar sobre aquela questão da Claire que é importante para que Heroes Reborn exista. A questão é a seguinte: a primeira cena, uma das primeiras cenas da série, eu acho que é a primeira, acho que não é do Mohinder não, eu acho que é da Claire. A primeira cena da série é a Claire subindo não sei o que é, acho que é um celeiro, alguma coisa assim. Aí tem uma plataforma, e ela sobe nessa plataforma e ela se joga da plataforma com um amigo dela filmando. Porque ela acabou de descobrir que ela tem poderes, que ela não pode morrer, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não vai pro saco. Então ela começa a registrar isso daí, porque ela quer mostrar para alguém, ela quer divulgar, porque ela acha aquilo estranho, ela quer entender o que está acontecendo. Então ela começa a gravar essas fitas dela fazendo coisas que um ser humano normal não seria capaz. Depois de alguns episódios, o Noah Bennett ele descobre isso e evidentemente que ele não permite que ela ele destrói todas as fitas, ele não deixa que ela se revele, que ela fale, ele explica para ela por que ela não pode contar para pessoas normais que ela tem poderes. A questão do preconceito e do medo da humanidade de conviver com pessoas diferentes. A saga inteira de Heroes segue, sempre fica essa questão entre a Claire e o Noah, de que a Claire não concorda com o que o Noah está fazendo, ela quer fazer as coisas de forma diferente, até que no último episódio da série acontece lá um evento quase que com potencial para destruir a cidade inteira. E o que acontece? Depois que a poeira baixa, a Claire resolve, enfim, mostrar para o mundo do que ela é capaz. Então tem um monte de jornalistas num parque, e o que ela faz? Ela recria a primeira cena da história. Ela sobe numa escada, sei lá o que é, não lembro agora, e ela pula.
ela pula, cai de uma altura de, sei lá, 30 metros e levanta toda quebrada, se conserta e fala, é isso que eu sou. Eu sou uma pessoa que tem poderes, existem milhares de pessoas assim no mundo. E ela faz isso ao vivo, em cadeia internacional, cadeia nacional, cadeia internacional, todo mundo fica sabendo a partir daí. Então esse é o ponto onde Heroes termina. O último episódio da última temporada de Heroes termina nessa cena, com a Claire mostrando para o mundo do que ela é capaz. A partir daí você já pode chegar no primeiro episódio de Heroes e entender mais ou menos ali o que está acontecendo, por que é o que, quem quer quem e o que está acontecendo ali na história. Então, resuminho final desse vídeo: Primatech, organização criminosa secreta, Noah Bennett, a principal face, a principal cara dessa organização, haitiano, o parceiro do Noah nessa empreitada, Claire Bennett, a filha do Noah Bennett e o principal ponto fraco do Noah. Ele passa a série inteira tentando proteger a Claire. Isso é importante saber. Mohinder Suresh, a antítese da Primatech, um cara que quer que os evoluídos sejam incluídos na sociedade normal e que todo mundo conviva harmonicamente. Hiro, a energia, o coração da série, o personagem mais motivado que faz as coisas acontecerem. O personagem que ainda não consegui lembrar o nome, mas que eu não sei exatamente qual que vai ser a função dele em Heroes Reborn, mas ele era o cara da dúvida, de não querer essa diferença, de querer ficar em casa, levando a vida dele pacificamente. E a revista Nine Founders, que era editada pelo Isaac Mendes, que é uma coisa que eu também não sei qual que vai ser a relevância em Heroes Reborn, mas está lá. Essa referência de Heroes existe. Então é isso aí. O que você precisava saber sobre Heroes para assistir pelo menos os 6 primeiros episódios de Heroes Reborn é isso daí. Se por acaso nos próximos episódios aparecer alguma coisa muito importante relacionada à saga, eu faço um segundo vídeo para explicar isso daí. Lembrando que vai ter essa diferença de 6 episódios entre a exibição brasileira e a exibição gringa. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Eu falei pra burro, tô com a boca seca já. Mas enfim, como eu falei pra você várias vezes já, quem acompanha o canal já sabe, eu gostava pra caramba de Heroes e tô gostando pra caramba de Heroes Reborn, então é um assunto que me empolga a falar de fato. Mas empolga a mim com o meu gosto e essa é só a minha opinião. Qual que é a sua? Se você viu Heroes Reborn e viu Heroes antes de ver Heroes Reborn, lembra de alguma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, alguma referência de Heroes em Heroes Reborn que eu não falei, deixa lá nos comentários que de repente eu faço um outro vídeo a respeito. Valeu, Johnny Michael, por lembrar que eu precisava fazer um vídeo desse tipo. Se você curtiu o vídeo, deixa lá o seu curtir para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo com as outras pessoas que você conhece, que gostam de séries e que estão interessadas em assistir Heroes Reborn. E evidentemente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A ideia é que fique todo mundo por aqui para a gente debater sobre séries de TV, que é o que a gente gosta bastante. Trocar informações, trocar ideias, falar sobre estreias, falar sobre séries antigas legais. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.